E eu vou conversar agora ao vivo com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, que participa conosco pela internet. Leandro, um prazer tê-lo por aqui mais uma vez. E, Leandro, nós estamos tendo aí algumas movimentações no mercado da pecuária de corte. As escalas das indústrias continuam elevadas, tem até alguma estabilidade para os preços da arroba e a oferta de animais, ela não é tão grande assim como já foi em algum momento. O que nós temos hoje no cenário da pecuária de corte, da cadeia produtiva? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, a situação para a pecuária de corte, vamos dizer que já teve bem melhor, né? Esse volume de animais confinados tem sido suficiente para abastecer as indústrias China, que estão com apetite de compra, né? Mas como o grande direcionamento do confinamento está sendo para essas indústrias China que estão pagando um pouco melhor, a escala delas estão bem tranquilas, né? E o que está sobrando, né, o excesso desses animais que está sendo direcionado para as indústrias de mercado interno, também está sendo suficiente para manter as escalas das indústrias também de mercado interno bastante confortáveis, de modo que, infelizmente, o boi tem experimentado uma pressão baixista nos últimos dias, né? É fato que talvez a gente tenha achado um piso, porém ainda o mercado não conseguiu ter força para retomar a alta nas cotações ainda, infelizmente. Leandro, em torno do que hoje o mercado ele tem apontado, os pecuaristas eles vinham com um cenário com a arroba negociação vindo mais alta. Nós temos o nosso principal importador, né, o quem mais compra a carne bovina hoje do Brasil, que é a China, mantendo o seu volume. Entretanto, teve uma pressão chinesa junto à indústria frigorífica exportadora por conta do yuan, que tem valido menos. A China tem se posicionado que ela tenta valorizar a moeda interna, mas essa moeda, na verdade, parece que fala uma coisa e faz outra. A moeda chinesa ela continua se enfraquecendo frente ao dólar. Por exemplo, gostaria que você falasse essa questão cambial. Ela foi motivo de discussão aqui com os nossos telespectadores durante a semana. E essa relação da China ter conseguido repactuar, de certo modo, alguns valores, isso chega a influenciar, trazer para dentro do mercado brasileiro de carne bovina, no caso, para o bovino em si? Realmente, essa situação do dólar subindo de preço, né, a cotação do dólar subindo frente às outras moedas, é uma situação mundial, né? Isso aí vem do aumento da taxa de juros americana, está fazendo o dólar subir no mundo inteiro, inclusive contra a moeda chinesa, o que desfavorece um pouco o poder de compra dos chineses, né? Então, isso é um fato, eles têm tentado abaixar bastante o preço da tonelada, conseguiram, né? As indústrias tiveram que ceder nessas negociações, então a gente ainda continua mandando para lá volumes recordes, mas com o preço por tonelada um pouco deprimido. Porém, eu não acho que esse recuo do preço por tonelada exportado para a China seja um fator primordial ou um fator decisivo para a maior pressão no preço do boi gordo em São Paulo ou no Brasil. Porque quem está fazendo China, mesmo depois dessas quedas do preço por tonelada, ainda está com um resultado muito bom, muito bom. Estava espetacular e agora com o recuo de preço está muito bom. Então eu acho que a intenção das indústrias China ainda é muito mais tentar alongar a escala ao máximo que der com esses preços atuais, do que eventualmente exercer maior pressão baixista, uma pressão baixista maior do que essa que a gente já está vendo no mercado, né? Então eu acho que é mais ou menos essa a situação hoje das indústrias China. Leandro, esse momento em si do mercado que nós temos, o que é produzido de carne bovina, eu tenho até conversado com outros analistas e com o pessoal aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a produção hoje de carne bovina que nós temos, que é destinada ao mercado doméstico, ela tem sido absorvida. Ela tem sido feita essa aquisição. Talvez se parte da população tivesse um poder de compra melhor, talvez demandasse mais, mas aquilo que é produzido está sendo consumido internamente. É um ponto que eu gostaria de saber se você concorda ou discorda sobre a demanda existir e está sendo pontual de acordo com a nossa produção. A outra é em relação a este momento. Este momento que existe da cadeia produtiva era previsível? Quer dizer, a gente já falava dessa situação, era previsível, o pecuarista se preparou para este momento?
Com relação ao mercado interno, acho que ajudaria muito se o varejo repassasse a queda de preço que teve no atacado, né? Então, assim, o valor da carcaça casada tem caído sistematicamente, basicamente acompanhando a queda do preço do boi gordo, né? Porém, o varejo que também não repassou as altas, ou seja, que abriu mão um pouco de margem, né, quando o boi tinha subido muito, ele abriu mão um pouco de margem para manter as vendas, está tentando recuperar essa margem agora, não repassando a queda de preço. Então, se o varejo repassasse esse recuo dos preços da carcaça casada, com certeza a gente teria uma retomada maior do consumo e uma absorção maior desse produto que está sendo direcionado para o varejo. Seria bem maior, com certeza bem sensível a preço, né? Então, esse é o ponto infelizmente, o poder econômico da população não é o melhor, né? A inflação e o endividamento acabou comprometendo bastante a renda disponível, e o consumo da carne bovina acaba sendo penalizado por isso também, né? Então, uma queda de preço no varejo faria bastante sentido agora e ajudaria bastante o escoamento dessa produção. Com relação a segunda parte da pergunta era com relação ao volume exportado para a China. A previsão do momento, né? Este momento que nós temos na cadeia produtiva, que há alguma pressão sobre o pecuarista, sobre os valores pagos pela arroba do boi, mesmo em período de entre-safra, nós estamos aí já muito próximo de pico de entre-safra de bois. Se esse momento ele estava previsível, que a gente chegou a comentar em alguns momentos que um cenário como esse poderia vir de acordo com aquilo que nós temos das demandas de mercado doméstico e também externo. Na realidade, acho que poucas pessoas acreditavam numa queda dessa magnitude que a gente teve, porque estava todo mundo olhando a margem da indústria exportadora China, né, que estava e continua estando bastante alta, né? Então a gente falava, com a China, com esse volume, esse apetite de compra, pagando os preços que está pagando, com certeza vai ter espaço para a indústria, principalmente a China, pagar um pouco mais pelo boi, né? O que eu acho que ninguém estava contando muito era essa oferta, esse aumento da oferta de confinamento. É natural, no confinamento, o percentual de animais China aumenta, né? É maior agora no segundo semestre do que no primeiro semestre, que depende mais de boi de pasto, né? Mas o direcionamento dos animais confinados para as indústrias chinas foi muito grande. Então, abasteceu elas tranquilamente, elas conseguiram absorver esses animais e ainda é baixista, né? Então, eu acho que a peça que não foi devidamente antecipada aí, que acho que muita gente não acreditava, era justamente esse aumento da oferta dos animais China no confinamento, né? O aumento da oferta na entre-safra pelo confinamento. Então, isso aí, infelizmente, é o que está penalizando um pouco o produtor. O produtor está sendo vítima da sua própria eficiência, né? Ou seja, do aumento da oferta nesse momento. Tá certo. Olha, eu vou te fazer uma pergunta a respeito do que deve ocorrer a partir de agora, principalmente em relação a fêmeas, que temos ali um produto fêmea em maior volume, então acreditamos que deva ter uma queda. Mas quando você falou a respeito do varejo, do comércio varejista, choveu perguntas, choveu comentário aqui. Eu vou falar quem fez mais ou menos a mesma pergunta. Tem o Flávio Lopes, que participou, o Arlindo, o Sindicato Rural de Araraquara e também aqui o Paulo Veras. Eu vou pegar a pergunta do Paulo, que talvez seja mais fechada. Ele diz o seguinte, que os pecuaristas têm um valor menor recebendo pela arroba do boi gordo e que toda a cadeia produtiva, de certo modo, absorve isso. Entretanto, chega no comércio varejista, não repassa. Por que o varejo não repassa? É a pergunta desse pessoal todo por aqui. Eu acho que o que aconteceu foi que o varejo, querendo ou não, nessa alta forte que a gente teve do boi em 2020, 2021, o varejo abaixou um pouco as margens que ele vinha acostumado a trabalhar, né? Que, diga-se de passagem, são margens relativamente boas. E eu acho que agora o varejo está tentando aproveitar esse momento de maior oferta de boi e, por consequência, de carcaça casada, para retomar o nível de margem, o nível de rentabilidade da operação deles, que é historicamente, né? Que historicamente é bom. Então eu acho que isso é mais uma tentativa do varejo de retomar o nível de rentabilidade de margem que eles vinham tendo e abriram mão nessa alta aí ao longo de 2020 e 2021
do que qualquer outro movimento. É um jogo de mercado, né? Oferta e demanda. Se eles estão percebendo que eles conseguem manter o nível de venda com uma margem maior, eles vão tentar fazer isso, né? Tá certo, Leandro Bovo. E agora, para encerrar, o pecuarista, ele tem, né, você falou da eficiência dele, ele conseguiu, nesses últimos anos, ter uma retenção de fêmeas maior. Isso trouxe um volume maior de bezerros também e deve trazer uma mudança significativa, né? Podemos dizer até que um novo ciclo em relação à pecuária, mostrando preços até mais baixos para aquisição de bezerro, gado magro e uma provável ou virtual abate de fêmeas mais elevado, principalmente em janeiro. Você acredita que este cenário deva se confirmar, principalmente em relação de abate de fêmeas? E com abate de fêmeas vamos ter uma concorrência de arroba de vaca, arroba de boi gordo, e em algum momento esse mesmo cenário vai fazer com que os preços também cedam mais uma vez? É possível analisar dessa forma? Sim, eu acho que isso já está acontecendo, é o ciclo pecuário em ação, né? Um movimento cíclico e clássico, né? Já aconteceu várias vezes. Lembrando só que acho que essa pressão de preços não significa, o ciclo pecuário em baixa, né? Não necessariamente significa queda de preços nominais. Às vezes vamos imaginar que a arroba fique aí, talvez ao redor de 300. Só a inflação que a gente teve desde o último momento que a arroba estava 300, né, ela já diminui o poder de compra da arroba e do pecuarista. Né? Então, eu acho que a queda do ciclo pecuário, a fase de baixa do ciclo pecuário, significa a gente perder valor frente à inflação. Não necessariamente queda de preço nominal, né? Porque pode acontecer. Realmente, a gente está tendo um movimento de oferta de bezerro, a reposição bastante interessante, né? Então, as taxas de reposição, ou seja, quantos bezerros você compra com a venda de um boi gordo, mesmo com a queda recente do boi gordo, ainda estão em patamares bem melhores do que eram nos últimos anos. E o aumento do abate de fêmea deve continuar. Justamente agora a produção de bezerro começa a ficar menos interessante porque o preço caiu, e aí vai ter um estímulo para o produtor vender essas fêmeas, vai jogar mais carne no mercado, que acaba pressionando o mercado, pressiona a arroba do boi gordo. É o ciclo pecuário em ação. A gente vai pegar uma fase de alta, que já acabou, e agora estamos entrando na fase de baixa. Não vai ter muito como fugir disso.